E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Hoje a gente vai aprender produto vetorial. Preparados? Vamos para a aula então. Bom pessoal, então hoje a gente vai falar sobre o produto vetorial, que ela é uma operação de multiplicação entre vetores e ela é diferente do que a gente viu no produto escalar. Então é isso mesmo, vetores têm duas operações de multiplicação, o produto escalar e o produto vetorial. A representação do produto vetorial é essa aqui, ó. A gente pega dois vetores, é sempre um produto entre dois vetores, e a gente vai usar esse xizinho aqui, ó. Ok? A gente não vai usar o ponto, porque o ponto entre os dois vetores é do produto escalar. Se a gente escreve o ponto V e faz essa operação que eu vou explicar para vocês aqui, que é a operação do produto vetorial, tá errado. Então a gente não vai usar essa notação aqui. A gente precisa usar o x. E outra coisa, se a gente quiser fazer um produto escalar e usar o x, tá errado também. É uma questão de gramática matemática. A gente está dizendo que vai fazer uma operação e faz outra, tá errado, ok? Até porque a gente usa o símbolo de igualdade. E a igualdade significa que essa operação é igual ao que está no lado esquerdo, é igual ao que está no lado direito. Então, se a gente não usa a notação certa, a gente está fazendo uma afirmação matemática errada. Enfim, isso eu estou destacando porque eu vejo muita gente errando a notação, usando o ponto quando tem que usar o x, ou usando o x quando tem que usar o ponto. Beleza? Então, avisados, vamos ao produto vetorial. A principal diferença entre a operação de produto escalar e o produto vetorial vem do próprio nome da operação. O produto escalar, quando a gente faz a operação, a gente tem um número, ou seja, o resultado do produto escalar é um escalar. O produto vetorial, por outro lado, a gente vai fazer a multiplicação, vai realizar a operação, e ele vai resultar num outro vetor. Então ele vai ter componentes, ok? Outra diferença é que o produto escalar ele é válido para uma, duas, três ou mais dimensões. Então a gente define o produto escalar para 4, 5, quantas dimensões forem. O produto vetorial não, a gente vai ter no espaço tridimensional. Claro que a gente vai poder ter vetores em duas dimensões, mas aí a definição dele, como ele é definido, essa operação, é para 3 dimensões. Então, a gente vai trabalhar com dois vetores que têm um componentes x, y e z. Então, os dois vetores com componentes x, y e z, quando a gente faz o produto vetorial deles, isso vai resultar num vetor. Que vetor é esse? Então, essa daqui é a definição de produto vetorial. Ele vai ser um vetor que tem componente x, que é dada por isso daqui, ou seja, então essa daqui é a componente que está multiplicando o vetor unitário na direção de x. E quem é esse componente? Olha só. É o x, o y vezes o vz, menos o uz vezes o vy. Estão vendo que não entra a componente x dos vetores que estão sendo multiplicados no vetor resultante, tá? Então é o y vz, o z vy, ok? Com um menos aqui na frente. Aí depois a gente vai ter a componente y. A componente y aqui é quem multiplica o vetor j, que dá a direção y, né, do eixo y. Então, quem é essa componente? Olha só, é o uz vx menos o ux vz, ok? Na direção de j. E por último, na direção de k, que é o vetor unitário que dá a direção positiva do eixo z, as componentes vão ser o x vy menos o y vx. Então, olha só, em z não entram componentes z, né? Em y não entram componentes y. E em x não entram componentes x, ok? E essa é a definição, é assim que a gente define o produto vetorial. Beleza, professor, é muito complicado. De fato é complicado, né? Tem uma composição aqui bem difícil de lembrar, mas aí existe uma forma de a gente lembrar disso usando uma notação
do tipo determinante. O que isso significa? É uma maneira que usa como se a gente estivesse calculando o determinante de uma matriz. E que matriz é essa? Ela não é uma matriz, eu já vou explicar por que ela não é de fato uma matriz. É o U vetorial V. A gente vai responder, né, o U vetorial V fazendo assim, ó, determinante a gente usa essa notação aqui de barrinha. E aí a gente vai ter uma matriz 3x3. Porque a gente vai ter 3 componentes em cada um dos vetores. E a gente vai pôr aqui as componentes. Na segunda linha são as componentes do U. Na terceira linha são as componentes do V, aqui, né, do primeiro, depois do segundo. E na primeira linha a gente vai pôr os vetores unitários. O I, o J e o K. Daí na segunda linha a gente vai pôr o UX, o UY e o UZ. E depois os componentes do vetor V. VX, VY e VZ. Ok? Então dessa forma, ó, aqui não existem esses tracinhos. Dessa forma a gente consegue memorizar isso daqui. Por quê? Porque olha só, a gente vai fazer... Como é que a gente resolve esse tipo de determinante? Eu vou mostrar para vocês num exemplo, tá? Mas basicamente, quando a gente resolve isso daqui, a gente chega exatamente nessa situação, tá? Porque, eu vou mostrar para vocês, o que a gente faz para resolver este determinante aqui, ó? A gente vai tratar nas diagonais principais menos as diagonais secundárias. Para a gente poder resolver isso, a gente vai fazer assim, ó, a gente vai fazer uma matriz estendida. Então eu vou pôr um pontilhado aqui. E eu vou estender ela de que maneira? Eu vou copiar as duas colunas. Então eu vou pôr o I e o J, só as duas primeiras colunas. Aí eu vou pôr o UX e o UY. E aí eu vou ter o VX e o VY. Tá? Depois a gente faz de novo no exemplo, com valores vai ficar um pouco mais simples. E aí a gente define 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias. Como que é a diagonal principal? Ó, primeiro item com o segundo com o terceiro. Então aqui ó, o segundo com o terceiro com o quarto. E aí o terceiro com o quarto com o quinto. Ok? Então olha só, a gente tem, na direção de positivo, a gente tem o Y, VZ. Olha aqui ó, o Y, VZ com um sinal positivo para I. Ok? Depois, quem que é o termo positivo de Y? É o Z, VX. Ó, o Z, VX. Na direção positiva de Y. E depois em Z também, ó, a gente vai ter na direção de K, a gente tem o UX e o VY. Então esses na diagonal principal são os termos positivos. Aí depois a gente tem os negativos na secundária. Como que a gente vai definir a secundária? A gente vai vir aqui, ó, do Y aqui, ó, aqui e aqui, tá? Então olha só, na direção de I, vamos ver se a gente fecha esse termo em I, ó, com sinal negativo, UZ, VY, com sinal negativo na direção de I, tá? Então olha só essa diagonal. Aí depois em Y a gente tem o X, VZ, então a gente tem, ó, o X, VZ com sinal negativo, porque é a diagonal secundária. E por último, em K, a gente tem ó, o Y, VX. Acompanharam a ideia? Então, a gente reconstrói todos os termos da definição do produto vetorial utilizando o determinante dessa matriz 3x3 e a gente resolve esse determinante. Uma das formas de resolver o determinante é estender a matriz e fazer as diagonais principais e as diagonais secundárias. Ok? Então, existem outras formas? Existem, mas a gente vai usar essa daqui nos exemplos, tá? Por que isso daqui não é um determinante propriamente dito? Porque ele tem componentes vetoriais. O determinante mesmo, propriamente dito de uma matriz, ele é um número, tá? É um número que determina uma propriedade da matriz. Então aqui, quando a gente coloca vetores, a gente não tem uma matriz. A gente só reorganizou os termos como se fosse uma matriz. Mas tudo bem, não importa, isso é só
um detalhismo matemático, na prática a gente vai fazer essa mesma operação que a gente faz para o determinante. Então agora vamos ver como a gente faz o produto vetorial desses dois vetores, tá? Então a gente vai fazer o U e vamos fazer vetorial V, tá? E tem um detalhe, é importante a ordem. Se a gente fosse fazer o V vetorial U, a gente teria uma mudança em todos os termos, inverteria o sinal. Mas eu vou falar das propriedades depois. Primeiro vamos ver o U vetorial V. O U, beleza, quem são as componentes? Aqui eu escrevi em notação vetorial, mas a gente tem que lembrar da notação algébrica, né? Então a gente tem, quem que é o X? O UX é 5. Quem que é o UY? É 4. E quem que é o UZ? É 3. Então para o U tá fácil. Tá? Então a gente vai pôr aqui o I, o J e o K. E aqui a gente vai pôr o 5, aqui o 4 e aqui o 3. E aí, quem são as componentes do vetor V? A gente tem 1 vezes I, a gente tem 0 vezes J, porque o J não aparece, e a gente tem 1 vezes K. Então é importante, esse 0 aqui, ele vai entrar aqui ó, no J. Então a gente tem 1, 0, 1. Ok? Agora a gente vai fazer as multiplicações. Para ajudar, eu vou copiar essas duas primeiras colunas, vou pôr o I 5 e 1, vou pôr o J 4 e 0, tá? Notem que alinhar linha com coluna ajuda na conta, porque eu vejo gente errando essas contas porque faz uns garranchos, não cuida, e escreve de qualquer jeito, depois daqui a pouco está multiplicando 1 pelo 3, o I pelo 3, e daí já deu errado a conta. Então aqui ó, tem que estar bem alinhadinho a matriz. A gente vai ter aqui ó, na direção de I, a gente vai ter 4 vezes 1. Então eu vou ter 4 vezes 1. E aí na diagonal secundária, eu vou ter menos 3 vezes 0. Isso é na direção de I. Aí a gente vai somar na direção de J. A gente tem quem? Ó? 3 e 1. Então 3 vezes 1. E na diagonal secundária tem 5 e 1. Então menos 5 vezes 1. E por último, na direção de K, a gente tem 5 e 0, menos 4 e 1. Então a gente tem 4, esse daqui elimina, esse aqui não elimina nada e esse elimina. A gente fica com 4 na direção de I, fica 4i. Aqui a gente tem 3 menos 5 dá menos 2, menos 2j. E aqui a gente fica com menos 4k. Tá? Então esse é o vetor resultante do produto vetorial desse U com esse V. Então a gente também pode escrever isso aqui como sendo 4 menos 2 e menos 4. Tá? Vamos seguir estudando o produto vetorial. Agora vamos ver as propriedades desse produto vetorial. Então, aqui tem algumas, vamos ver cada uma delas, depois a gente vai ver mais algumas, tá? A primeira delas é que quando a gente faz o produto de um vetor por ele mesmo, o que a gente tem? A gente vai chegar no vetor zero. Por quê? Porque se a gente pega lá ó, o U vetorial U, a gente vai ter o nosso aquele determinante, né? Então a gente tem o I, o J e o K. E aí a gente tem o UX, o UY e o UZ. Opa, escrevi errado aqui. E o UZ. A gente vai ter de novo aqui o UX, o Y e o UZ. É uma propriedade dos determinantes que quando duas linhas são iguais, esse determinante fica zero, ok? Mas eu vou abrir essa conta aqui para mostrar para vocês o que vai acontecer. Eu tenho o I fazendo o UY vezes o UZ. E aí depois eu tenho aqui menos o UZ, o Y. Tá? Então notem que um termo elimina o outro, porque esses daqui são números e é comutativo. Então o Y, o Z, menos o Z, o Y, isso aqui é zero.
Aí depois em J, a gente vai ter o UZ, UX, menos o UX, UZ. Tá? Então, da mesma forma vai dar 0. E por último, o K vai ser o UX, UZ, menos o UY, UX. Opa, não é? Aqui não é o Z, o Y aqui. Tá? Então aqui, os três termos dão 0. Isso daqui o resultado vai ser o vetor nulo. 0, 0 e 0. Ok? Então, a primeira propriedade é que o produto de um vetor por ele mesmo dá 0. A gente vai ver uma consequência geométrica disso depois. A segunda propriedade é que quando a gente pega U vetorial V, isso aqui é igual a menos V vetorial U. Vamos mostrar, ó, vamos ver o U vetorial V. Então ele é aqui, ó. A gente tem o I, o J e o K. Aí a gente tem o X, o Y e o Z. E aí depois o Vx, Vy e Vz. Ok? Então, quando a gente faz esse produto, a gente tem o seguinte, ó. Em I, ele é o Y, Vz, menos. Também é uma propriedade dos determinantes, que a gente... se a gente inverter duas linhas, o que vai acontecer quando a gente inverte duas linhas? Vamos terminar esse cara aqui, e aí a gente vai ver o que acontece quando a gente inverte essas duas linhas aqui. Então, o Y, Vz, aqui a gente tem o UZ, Vy, aí mais no J vai ser o UZ, Vx, menos o X, Vz. E no K, isso aqui é a própria definição, né? É o X, Vy, menos o Y, Vx. Então, isso daqui é o próprio produto vetorial, né? Agora, o que vai acontecer se a gente fizer ele invertido, fizer o V vetorial U, tá? Então, a gente vai ter o I, o J e o K. A gente vai ter o Vx, Vy e Vz, e depois o Ux, o Y e o Z. Lembrando que aqui, ó, o primeiro vetor vem na segunda linha. Então, o primeiro vetor vem na segunda linha aqui. E depois o segundo vetor vem na última. Tá? Como é que vai ficar esse produto vetorial aqui, com eles invertidos? Em I, a gente vai ter Vy, UZ, Vy, UZ. Aí a gente vai ter menos Vz, UY. Tá? Então, eu estou abrindo todos os termos aqui. Eu vou ter na direção de J o Vz, o X. Então, Vz, o X. E aí o Vx menos... Aqui eu vou colocar para cá esse sinal aqui. Menos Vx, em J é o Vx, o Z. E daí depois mais em K. Em K a gente tem o Vx, o Y, menos o Vy, o X. Tudo bem, agora que a gente fez toda essa conta, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, ó. Quando a gente pega aqui na primeira das contas aqui, ó, eu vou separar aqui as duas. Esse termo, ó, o UX, o UZ-VY, que está em negativo, o UZ-VY está em positivo aqui. Depois, o UY-VZ,
ele está aqui, ó, VZ, o Y, como negativo. Então você vê que só mudou o sinal. Tá? Então a única coisa que muda é o sinal e vai valer para todos os termos. Então esse termo aqui, ó, o ZVX, ele está como menos o ZVX. E aqui, ó, o XVZ, ele está como mais o XVZ, ok? E por último também, ó, o XVY está como menos o XVY. E aqui o menos o YVX está como mais o YVX. Então a gente trocou todos os sinais de todos os termos. Então é o equivalente a gente pegar, se a gente fizer o V vetorial U e colocar um sinal negativo na frente, a gente troca todos os sinais e a gente fica com o U vetorial V. Tá? Então essa é uma propriedade. Trocar a ordem dos vetores muda o sinal, ok? Então é importante a gente lembrar disso daqui. É bem fácil de lembrar, na verdade. Outra propriedade que a gente tem aqui é a distributiva na soma, né? Então aqui, ó, quando a gente pega U e faz o produto vetorial com um vetor somado de V com W, isso daqui é a mesma coisa que a gente fazer U com V e depois somar com U com W. Tá? Então é como se fosse essa daqui a distributiva, certo? U com V mais U com W. E como que a gente vai provar isso daqui? Então vamos fazer esse produto vetorial, lembrando que U com V, V com W aqui, soma dos dois, a gente soma componente a componente. Então, na prática, o que a gente tem do U vetorial, a soma V mais W, é esse determinante aqui, ó. Quem que é a componente? Aqui a gente tem o I, o J e o K. Daí a pergunta é, quem são as componentes do primeiro vetor? É o X, o Y e o Z. E quem são as componentes do vetor soma V com W? É Vx mais Wx, depois a gente tem o Vy mais Wy, e depois a gente tem o Vz mais Wz. E aí a gente tem a nossa matriz, tá? Então, como é que fica abrindo isso termo a termo? Quem que está multiplicando o I? Então, a gente tem em I, a gente tem o Y, que multiplica Vx mais Vz mais Wz. Então, a gente tem o Y, que multiplica o Vz mais Wz. E na diagonal secundária, a gente vai ter o Uz, que multiplica o Vy mais Wy. Tá? Esse daqui é em I. Aí depois a gente tem somado, né? Quem que está na direção de J? A gente tem o Z, que multiplica o Vx mais Wx, menos, aqui ó, o Ux, que multiplica o Vz mais Wz. E por último, a gente tem na direção de K. Então, na direção de K, a gente vai ter o Ux, que multiplica o Vy mais Wy, menos, aí aqui, o Uy, que multiplica o Vx mais Wx. Tá, ok, a gente abriu termo a termo, tem um monte de termo aqui, né? Agora notem que aqui a gente tem essa distribuição, termo a termo, certo? Então, notem que a gente pode reescrever tudo isso daqui da seguinte maneira, ó. Eu vou ter o Uy Vz menos o Z Vy na direção de I. Eu vou ter o Uy Vz
menos o y vz menos o z vy. E aí eu vou ter aqui também o uz vx menos o ux vz na direção de j. Então tenho o uz vx menos o ux vz na direção de j. E aí eu tenho mais na direção de cá. Na direção de cá, a gente tem o ux vy menos o y vx. Tá? Se a gente parasse por aqui, tá? Só que depois tem toda o outro, né? Tem o U com W, U com W, U com W. Mas se a gente parasse por aqui, a gente vê que a gente já tem quem é até aqui, ó. A gente tem exatamente o U com V. Ok? Então, abrindo toda essa conta, os primeiros 3 termos que a gente encontrou aqui, claro que eu fiz de propósito dessa forma, né? A gente tem exatamente o U vetorial V. Agora, os 3 próximos termos que a gente vai completar o U vetorial W, tá? Vamos confirmar. Então, a gente tem o UY WZ, então na direção de I, a gente tem o UY WZ menos o UZ WY, menos o UZ WY, tá? Cansativo fazer essa conta, mas vamos lá. Depois com J, a gente vai ter o UZ WX menos o UX WZ. E por último, em K, a gente tem o UX WY menos o UY WZ, tá? Então aqui a gente tem mais um vetor. Esse vetor componente I, J e K é o vetor resultante desse produto vetorial aqui, tá? Pela própria definição, eu desafio vocês a confirmar isso, tá? Mas, com isso a gente demonstra que a gente pode fazer, quando a gente tem a soma de 2 vetores, a gente pode tanto somar os 2 vetores e depois fazer o produto escalar, quanto fazer o produto vetorial, quanto fazer o produto vetorial do U com o V e somar com o produto vetorial do U com o W, ok? Então, vamos para mais uma propriedade. Então, seguindo as propriedades do produto vetorial, agora a nossa 4ª propriedade vai ser o seguinte, ó. Quando a gente pega um vetor U e multiplica por uma constante m, um escalar m, e depois esse vetor resultante desse produto com o escalar, a gente fizer o produto vetorial com outro vetor v, é o equivalente a gente fazer primeiro o produto vetorial entre u e v e depois multiplicar por m. Vamos ver abrindo termo a termo. Então a gente vai ter m, u vetorial v, ele vai ser igual ao quê? Qual que vai ser a nossa matriz? Ela vai ser i, j e k, certo? E aí a gente vai ter componente a componente desse primeiro vetor. Se o m está multiplicando o vetor u, significa que cada componente do u está multiplicado por m. Então a gente tem m ux, a gente tem m uy, a gente tem m uz. E depois a gente tem o vx, o vy e o vz. Aí a gente vai fazer aqui, na diagonal principal, a gente tem na direção de I, a gente tem m uy vezes o vz, menos m uz vezes o vy. Tá? Isso daqui é na direção de I. Depois, na direção de J, a gente vai ter o m uz vezes o vx, menos m ux vezes o m ux vezes o vz.
ok? Aí, por último, na direção de cá, a gente vai ter o MVX, MUX, vezes o VY, menos o MUY, vezes o VX. Tá? Vocês notem que todos os termos têm M, todos eles têm M, então a gente pode tirar ele em evidência lá na frente. Então a gente fica com M vezes I, que multiplica o Y VZ menos o Z VY. Estão vendo que a gente já vai ficando com o produto vetorial de U com V? Aí a gente tem mais em J o Z Vx menos o XVZ. E no K, a gente fica com K mais, né? Fica o XVY menos o YVX, ok? Então, notem que a gente tem o M vezes o produto vetorial de U com V. Então, assim, a gente demonstra essa propriedade, ok? Tanto faz se a gente faz o M vezes o U e depois multiplica pelo V, ou se a gente tira o M em evidência, tá? Então, da mesma forma, a gente pode seguir a conta e demonstrar que seria o equivalente a gente fazer o U vetorial MV, ok? Então, não importa se o M está multiplicando depois do produto, se ele está multiplicando o U e depois a gente faz o produto, ou se ele está multiplicando o V e depois a gente faz o produto, ok? E depois, a quinta propriedade, ela nos diz o seguinte, que a única forma desse produto vetorial ser igual ao vetor nulo aliás, as duas únicas formas, né? A primeira é se um deles for o vetor nulo. Se o U ou o V for o vetor nulo, aí o produto vetorial vai ser nulo. Porque daí o que acontece? Ó, a gente vai ter uma linha toda de zeros. Então, quando a gente tem uma linha toda de zeros, todos os termos se anulam, tá? Porque, olha, só ver aqui, ó, imagine que aqui no M, o M seja zero. Ó, o M, ele mata todos os termos. A segunda forma é se o U for M vetorial V. O que isso significa? Significa que eles são colineares. Isso significa que eles são paralelos. O U, ele é paralelo a V, quando a gente pode escrever ele dessa maneira, com U igual a MV. Isso a gente viu na outra aula. Então, pessoal, o que vai acontecer quando o U for igual a MV? Então, a gente tem o U, ou o contrário, né? O V igual a MU. Então, a gente tem MV vetorial V. Né? Então, nesse caso, o que a gente tem? MV vetorial V. A gente já viu por essa propriedade que o M pode vir para frente. Então, a gente tem MV vetorial V. E a gente também viu que um produto vetorial de um vetor por ele mesmo dá zero. Isso aqui é o vetor nulo. Então, esse daqui dá o vetor nulo. Ok? Então, bom, pessoal, continuando a estudar as propriedades do produto vetorial, a sexta propriedade que a gente tem aqui é que o vetor resultante do produto vetorial de U com V, ele é ortogonal a U e a V ao mesmo tempo. O que isso significa? Ortogonal significa que ele tem 90 graus. O resultante tem 90 graus com U e tem 90 graus com V. Como assim? Então, se a gente tem um U e um V assim, não importa o ângulo entre eles, tá? Não importa o ângulo que a gente tem entre U e V, o resultante ele vai ter uma direção perpendicular a U e perpendicular a V ao mesmo tempo. Esse daqui é o U escalar V, tá? Então, na verdade, até aqui, esse daqui é o V escalar U. Vetorial U. Por quê? Porque a gente pega, vocês já devem ter ouvido falar na regra da mão direita, tu aponta a tua mão na direção do primeiro vetor, fecha a mão na direção do segundo e o polegar indica a direção do terceiro. E esse terceiro, ele é ortogonal, tanto a um quanto ao outro. Então, se o V está no plano do quadro e o U também, então o vetor resultante,
de V com U vai apontar para cima. Do U com o V vai apontar para baixo, ok? Então, aqui para baixo, ele também tem a ortogonalidade, e aqui seria o V, aliás, o U com o V. Então, tanto um quanto o outro vale essa regra. Como é que a gente verifica, né, sem fazer desenho, porque às vezes é complicado fazer o desenho, que esse vetor resultante ele é ortogonal a U e a V? A gente verifica pelo produto escalar, porque a gente sabe que o produto escalar ele vai dar zero quando o ângulo entre dois vetores é de 90 graus. Porque a gente tem o primeiro vetor vezes o segundo vetor vezes o cosseno de 90 graus, que é zero. Então a gente precisa que o vetorial V, o resultado desse vetor escalar com U, ele tem que ser zero. E o U vetorial V escalar com V, ambos têm que ser zero. Então, é assim que a gente verifica se esse vetor e esse são ortogonais. Ou se esse vetor e esse são ortogonais. Essa propriedade está dizendo que esse vetor, U vetorial V, escalar U, é ortogonal. Eles são ortogonais entre si. E, da mesma forma, o resultante do produto vetorial com o V também são ortogonais. Então, esse produto escalar aqui tem que dar zero. Como é que a gente verifica isso? Então, a gente vai lembrar do produto escalar, que a gente vai pegar a componente x desse vetor. Primeiro, vamos fazer o primeiro aqui, tá? A componente x desse vetor multiplicado com a componente x deste vetor aqui. Quem é a componente x desse vetor? É o yvz menos o zvy. Aliás, aqui é y, ó. Né? Então a gente tem o yvz menos o zvy. E quem que é a componente x do u? É o ux. Então a gente vai pegar tudo isso aqui e vai multiplicar pelo ux. Ok? Depois, a segunda componente, a gente vai ter a componente y, vai ser o zvx menos o xvz, e a gente vai multiplicar pelo u y, que é a componente y. E depois a gente multiplica a componente z com o uz. Agora, olha o que acontece. Aqui a gente tem vx, o y, vz, certo? Olha o que a gente tem aqui, ó. O vx, o y, aliás, o x, o y, vz, menos, quando a gente olha, ó, a gente tem o x, o y, vz. Então, se a gente pegar esse primeiro termo aqui, ó, com o x, a gente pega esse segundo termo aqui, ó, com o y, e esses termos se eliminam. Ok? Porque esse daqui está multiplicando os dois, né? Então, a gente tem o x aqui, a gente tem o y e o y aqui, a gente tem o uz e o uz aqui. Tá? Então, a gente pode tirar esses caras daqui e colocar eles em todos os termos. Então, ó, esse termo elimina com esse. E esse outro termo, ó, uz, ux, uz, vy, com sinal negativo, a gente tem aqui, ó, uz, ux, vy, com sinal positivo. Então, esse elimina com esse. E depois a gente tem o uz, uy, vx, a gente tem aqui, ó, uz, uy, vx com sinal negativo. Então, aqui está positivo e aqui está negativo. Então, a gente eliminou todos eles. Um menos o outro aqui deu zero. Então, a gente prova termo a termo que esse produto escalar é zero. Da mesma forma, aqui, ó, a gente tem de novo. Aqui eu escrevi errado de novo. Tá? Mas agora a gente vai colocar as componentes do V. A gente vai fazer esse produto escalar aqui. Então, a componente x desse cara vezes a componente x desse. Então, eu vou pôr o Vx e o Vx aqui. Aí eu vou pôr o Vy e o Vy aqui. E eu vou pôr o Vz e o Vz aqui. Então, olha só. Essa componente aqui, ó, a gente tem o y, vz, vx. A gente tem aqui, ó, o y, vz, vx, com o sinal negativo. Então, esse elimina com esse. Depois a gente tem o
o z, vx, vy com sinal negativo, a gente tem aqui ó, o z, vx, vy com sinal positivo. Então, ele elimina com esse cara aqui. E a gente olhar os dois que sobraram, eles são iguais com sinal invertido. Ó. O x, vy está aqui e vz está aqui. Então, eles se eliminam também, isso aqui também dá zero. Então, a gente demonstra que esse vetor ele é ortogonal a u e ele é ortogonal a v. Tá? Mas para ficar mais claro, eu vou fazer um exemplo. Como é que a gente vai fazer esse exemplo? Primeiro, a gente tem dois vetores, o u, que é 3i mais 2j, menos 4k. E o v é 2i menos 2j mais k. E aí a gente vai pegar esses dois vetores e fazer o produto vetorial de u com v. Ok? Então, fazendo esse produto vetorial, a gente vai ter o i, o j e o k. Aí a gente põe as componentes do u, que são 3, 2 e menos 4. E depois a gente põe os componentes do v, que são 2, menos 2 e 1. E aí a gente vai fazer aqui, ó, na diagonal principal, a gente vai ter, na direção de i, a gente tem 2 vezes 1. E depois na diagonal secundária a gente tem menos 4 com menos 2. Então, já vou adiantar aqui, né? Então a gente tem menos 4 com menos 2 dá mais 8. Então aqui com o sinal negativo da diagonal secundária, isso aqui dá menos 8. Depois na direção de j, eu tenho menos 4 vezes 2, que é menos 8. E aqui na diagonal secundária, eu tenho 3 e 1, então eu tenho menos 3. E aí depois na direção de cá, eu tenho 3 com menos 2. Então eu tenho menos 6. Cá, eu tenho 3 com menos 2. E a gente tem o 2 com 2, que é 4. Então menos 4, que é a diagonal secundária. Ok? Então o vetor resultante de u com v é o vetor menos 6 em i, menos 11 em j e menos 10 em k. Agora a pergunta é, esse vetor ele é ortogonal a u? Então, será que ele é ortogonal a u? A gente vai fazer o u vetorial v escalar u. Como é que a gente faz isso? A gente pega componente x com componente x. Então a gente tem menos 6 vezes 3. Aí a gente tem menos 11 com 2 vezes 2. E a gente tem menos 10 com menos 4. Então a gente tem mais... Então a gente tem menos 10 vezes menos 4. Ok? Então aqui a gente vai inverter o sinal. A gente vai ficar com menos 18, menos 22 e mais 40. Se a gente soma, se a gente pega menos 18 com menos 22, isso aqui dá menos 40. Então aqui a gente vai dar zero. A gente tem menos 40 mais 40, isso aqui dá zero. Então a gente demonstra com um exemplo que esse vetor resultante ele é ortogonal a esse vetor u. E a gente pode fazer a mesma coisa com o v. Então agora a gente vai pegar o vetor resultante, que é o menos 6, menos 11 e menos 10, e vamos multiplicar, fazer o produto escalar com o 2, menos 2 e 1. Então a gente tem menos 6 com 2, a gente tem menos 12, tá? Menos 6. Menos 11 com menos 2, a gente tem mais 22. E o menos 10 com 1, a gente tem mais 1, mais 10. Menos 10, aliás. Aqui. Então notem que menos 12 com menos 10, aqui dá menos 22, mais 22, que é zero. Então, além dessa demonstração, que ela é um pouco mais chata de fazer, né, porque a gente tem as componentes em aberto, aqui trabalhando com números, a gente demonstra que esses produtos escalares dão zero. E o produto escalar
só é zero quando o ângulo é de 90 graus, ok? Então, se vocês não lembram, tá? Basicamente é porque a gente tem no produto escalar um vetor. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó. O produto escalar, se a gente tem A escalar B, isso aqui é igual ao módulo de A, o módulo de B, vezes o cosseno do ângulo entre eles também. Então, o cosseno só é zero se θ for 90 graus. Então, se o ângulo for 90 graus, o cosseno é zero e o produto escalar tem que ser zero, como a gente viu aqui, que ele dá zero, ok? Bom, pessoal, então a propriedade 7, ela ainda fala sobre a ortogonalidade, tá? E é mais ou menos o que eu já tinha dito antes aqui. Vamos imaginar que a gente tem dois vetores, aliás. Ele está totalmente na direção do eixo x e o outro na direção do eixo y, só para fins de entendimento. Então, esse vetor u e esse vetor v, quando a gente faz o produto vetorial deles, o que a gente vai ter aqui? É o seguinte, o vetorial v, se o u está na direção de x e o v está na direção de y, o produto de u com v vai estar na direção de z. Porque aqui a gente tem 90 graus e aqui a gente tem 90 graus, ok? Então aqui é o resultante u com v. Mas a gente também sabe que o v com u é o vetor inverso, o vetor oposto. Então aqui para baixo, mesmo módulo, mesma direção, sentido oposto, a gente tem o v com u. V vetorial u, que é igual a menos u vetorial v. Ok? Então, pessoal, vamos imaginar essa situação aqui, onde a gente tem 90 graus em cada um desses vetores. A gente colocou o vetor u na direção do eixo x, o vetor v na direção do eixo y. Imagine que aqui, ó, o vetor u ele tem a direção do vetor i e o j, né, então da direção do v. Então, qual que é o detalhe aqui? Ó? Quando a gente analisa essa situação a partir dos vetores unitários, a gente tem uma regra que é o seguinte, ó, quando a gente faz o i vetorial j vai dar o vetor k. Ok? Então, respeitando a regra dos ângulos, a gente tem o j vetorial i igual ao menos k. Porque daí... bom, vamos seguindo aqui. Ó. Então, o ângulo de 90 graus, né, entre os vetores i, j e k, eles aparecem nessas regras do produto vetorial da seguinte forma. Então, olha só, quando a gente segue o k vetorial i, a gente tem o j. Do contrário, i vetorial k, a gente tem o menos j. Então, a ordem do produto vai nos dar o sinal. E aí, por último, a gente vai ter o j vetorial k, que é o i. Então, o k vetorial j, quando a gente inverte, dá o menos i. Para a gente lembrar dessas regras aqui, a gente pode fazer um círculo, tá? Então, a gente põe 3 pontinhos aqui, eu vou anotar o i, o j e o k. E aí, quando a gente pega no sentido horário, aliás, no sentido anti-horário, né, que é o sentido positivo de circulação, ó, j com k dá o i positivo. Então, o sentido anti-horário dá o sentido positivo e o sentido, olha lá, o k com i dá o j. E o i com o j vai dar o k. Então, no sentido horário, a gente tem o positivo. No anti-horário, desculpa, tem o positivo. E no sentido horário, a gente tem o sinal negativo. Então, k com j dá menos i. Aí a gente tem o i com o k dá menos o j. O j com o i dá menos o k. Então, a gente tem essa regra que ela é circular, né? Para os vetores unitários. Tá? Então, lembrando também que o i vetorial i é igual ao j vetorial j, que é igual
ao k vetorial k, sempre quando a gente faz um vetor vetorial ele mesmo, isso daqui dá um vetor nulo, porque todas as componentes vão ficar zero. Ok? Então, essas são as regras com os vetores unitários e como elas se comportam diante da operação do produto vetorial. Ok? Então, agora a gente vai ir ver como funciona. Depois da propriedade número 7, a gente vai ver a propriedade número 8. Que ela nos diz o seguinte, vejam bem, o que a gente tem aqui é que ele fala do módulo desse produto vetorial entre U e V. Na verdade, o módulo ao quadrado. Ela diz que o módulo quadrado de U vetorial V vai ser, quando a gente leva ao quadrado, vai ser igual ao módulo do U ao quadrado vezes o módulo do V ao quadrado menos o produto escalar entre os dois ao quadrado. Então vejam como aqui a gente correlaciona o produto vetorial com o produto escalar. Vamos tentar desenvolver essa conta aqui, ver como é que a gente vai, o que a gente vai ficar, o que a gente vai ter. Então, vamos primeiro ver como é que fica o U vetorial V ao quadrado. Ok? Então, primeiro a gente vai fazer o U vetorial V. Vamos lá. Acho que é melhor com outra caneta. O U vetorial V, então, vai ser ao quadrado, ele vai ser... Quando a gente pega o U vetorial V, a gente tem o UX VY, o UYVZ menos o ZVY. Tá? Vamos pôr aqui a definição do nosso produto escalar. Você vê que a gente, do nosso produto vetorial, a gente tem componente a componente elevado ao quadrado. Então a gente tem a primeira componente elevada ao quadrado, a segunda componente vai ser o ZVX menos o XVZ ao quadrado e a terceira componente ao quadrado, porque o módulo ao quadrado de um vetor é a soma dos quadrados das suas componentes. Então a gente vai ter o UXVY menos o YVX ao quadrado. Então assim a gente tem a componente x ao quadrado, a componente y ao quadrado e a componente z ao quadrado do vetor resultante daquele produto vetorial entre U e V. Certo? Então, quando a gente abre todas essas contas, né, faz todos esses quadrados, a gente deve ter igual ao quê? Vamos lá. O que é o nosso U, módulo de U ao quadrado? Então, a gente tem as componentes do U, né, ao quadrado. Quando a gente multiplica pela a soma das componentes do U ao quadrado, e quando a gente multiplica pelo módulo do V ao quadrado, a gente vai ter, então, olha só, o UX ao quadrado, mais o UY ao quadrado, mais o UZ ao quadrado. E isso aí vai estar multiplicado pelo VX ao quadrado, mais o VY ao quadrado, mais o VZ ao quadrado. Ok? E depois a gente vai pegar tudo isso, fazer termo a termo, né? Uma conta enorme, ela é bem trabalhosa de fazer. Mas a gente vai pegar daí também o produto escalar, né? Todos esses termos, e a gente vai subtrair o produto escalar, que é o U escalar V, e a gente vai elevar ao quadrado. Agora, como é que é o U escalar V? O U escalar V é o UX VX o XVX mais o UYVY mais o UZVZ. Isso vai estar ao quadrado, ok? Então a gente vai ter que fazer o quadrado desse trinômio aqui. Vai dar um monte de termos, tá? Vai dar muita coisa. E vocês vão ter que verificar. Eu vou deixar isso de teste para vocês, mas a gente vai conseguir verificar que quando a gente faz essa multiplicação aqui, termo a termo, a gente vai tirar todos os termos que a gente vai obter nesse quadrado aqui, e vai sobrar quem? Vai sobrar exatamente aqueles termos ali que a gente tem no U vetorial V ao quadrado.
tá? Essa daqui, então, é uma identidade, né, que a gente vai dar muito trabalho para fazer, não vou gastar tempo fazendo aqui, porque senão a gente vai deixar a aula muito longa, mas essa aqui é a identidade que a gente conhece como uma identidade de Lagrange, ok? A gente vai usar ela para as próximas propriedades. Então, essa nona propriedade fala sobre o módulo do produto vetorial, que coloca o módulo dos vetores e o seno do ângulo entre eles. Então, notem que aqui ela é bem similar ao que a gente tinha com o produto escalar, que tinha o módulo do produto escalar como sendo o módulo do primeiro vetor, vezes o módulo do segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo entre eles. E agora a gente tem uma relação que envolve o seno do ângulo e o produto vetorial. Então, é uma similaridade que tem entre as duas operações, tá? Mas vamos ver, a gente vai utilizar a identidade de Lagrange para demonstrar ela. A gente parte do princípio de que o vetorial V, certo? Ao quadrado, ele é igual ao quê? Olha lá a identidade de Lagrange. Ele é o módulo do U ao quadrado vezes o módulo do V ao quadrado menos... Quem que a gente tem ao quadrado ali dentro é o produto escalar. Então, o que a gente vai colocar ali dentro daquele quadrado, a gente vai substituir pela relação que a gente sabe do produto escalar com o ângulo, que é o módulo de U vezes o módulo do V vezes o cosseno do ângulo. Só que o detalhe, isso tudo aqui está ao quadrado, né? Então, quando a gente vai abrir aqui, olha só, a gente usou aquela relação e aquele produto escalar ali, a gente tem o quadrado de todos os termos. O quadrado está no módulo do U, está no módulo do V e está no cosseno, ok? Então vamos fazer aqui, termo a termo. A gente vai ter o módulo do U ao quadrado vezes o módulo do V ao quadrado menos, aí agora a gente tem o módulo do U ao quadrado de novo, o módulo do V ao quadrado de novo, em que a gente pode tirar em evidência isso aqui, e o cosseno ao quadrado do ângulo, ok? Então a gente tira em evidência aquele o módulo do U ao quadrado e o módulo do V ao quadrado, os dois termos, tirando em evidência, a gente vai ter o seguinte, módulo do U ao quadrado, módulo do V ao quadrado, e a gente tem 1 menos o cosseno ao quadrado do ângulo, θ. Só que aqui, quando a gente olha para esse 1 menos cosseno ao quadrado de θ, isso aqui é uma identidade trigonométrica. Ele é, olha só, quando a gente pega o cosseno ao quadrado e soma com o seno ao quadrado, a gente sabe que isso daqui dá o raio do círculo trigonométrico, que é 1. Então, olha só, 1 menos o cosseno ao quadrado, passa o cosseno subtraindo, do outro lado lá a gente tem, então dentro daquele parênteses ali a gente tem um seno ao quadrado. Então a gente tem o módulo do U ao quadrado, o módulo do V ao quadrado e o seno ao quadrado do ângulo. Mas isso daqui é o módulo do produto vetorial de U com V ao quadrado. Então a gente pode tirar o quadrado de todos os termos que mantêm a igualdade. Então a gente vai tirar o quadrado dos dois lados e a gente vai ficar com o módulo de U vetorial V igual ao módulo do U vezes o módulo do V vezes o seno do ângulo θ entre os dois. Então vejam só como a gente tem essa identidade que a gente queria demonstrar. É a propriedade 9 do produto vetorial. Ok? Então, agora vamos falar, né? A gente viu que tem uma relação com o ângulo ali, o produto vetorial. A gente vai ver qual que é a interpretação geométrica desse módulo do produto vetorial. Vamos lá. Então, vejam bem, imaginem agora que a gente tem esses dois vetores e esses dois vetores formam um paralelogramo. Então, a gente tem o vetor 4 pontos, né, o paralelogramo que vai de A até o ponto B. Aí a gente tem o ponto C e o ponto D. Então, o paralelogramo A, B, C e D. Então, entre A e B, a gente tem o vetor U. Então, a gente quer saber como é que é a área desse paralelogramo. Então, a gente tem de A a B o vetor U, de A a D o vetor V,
Mas a gente vai ter o seguinte, ó, a área ela é igual a base vezes a altura, e a base é o módulo do U, e a altura é aquele H, ó, a altura H. Só que quando a gente tem aquele ângulo θ, vocês veem que essa altura H ela é o cateto oposto desse triângulo retângulo com ângulo θ que forma entre o vetor V e o vetor U. Então, a gente tem o quê? A hipotenusa, que é o módulo de V, vezes o seno do ângulo θ formando a altura H. Ok? Então, olha só. Essa altura a gente consegue relacionar com o seno do ângulo e o módulo do vetor V. Então, a nossa área, olha só o que vai acontecer. A gente vai substituir aquele H e a área vai ficar, a área do paralelogramo vai ficar o módulo do U vezes o módulo do V vezes o seno do ângulo θ. E olha só, é exatamente a nossa nona propriedade. Então, a área desse paralelogramo, ela é igual ao módulo. Então, olha só, a gente tem esse paralelogramo ABCD igual ao módulo do produto vetorial entre os vetores U e V. Então, esse produto vetorial entre os vetores U e V, o módulo dele está relacionado com... Ele é exatamente igual à área do paralelogramo formado pelos dois. Então, a gente consegue correlacionar o produto vetorial como uma interpretação geométrica. Mesmo que a gente tenha um vetor U e um vetor V, eles sempre, dois vetores com um certo ângulo entre eles, vão formar um paralelogramo, certo? E esse paralelogramo, né, ele pode ser utilizado, a área dele, a gente pode usar o produto vetorial, tira o módulo do vetor, e a gente tem a área desse paralelogramo. Então hoje a gente aprendeu o produto vetorial. Na nossa próxima aula a gente vai estudar o produto misto. Lembrando, pessoal, que agora então é com vocês. Façam os exercícios, deixem suas dúvidas lá no fórum da disciplina e se tiver a oportunidade de ajudar alguém com a dúvida deles, ajuda, porque quando você ensina alguém, você também aprende. Então, até a próxima aula.